Ministro, o senhor fez um discurso muito bonito ontem, nós transmitimos parte do discurso ao vivo aqui e nós conseguimos perder o momento em que o senhor falava da extensão da parcela. Eu nunca vi uma coisa dessa. A gente era a única televisão transmitindo ao vivo para a televisão aberta, mas exatamente no ponto em que o senhor falou da extensão das duas parcelas. Nós perdemos, mas logo depois nós achamos e botamos no ar. O senhor ficou feliz da vida, né, quando o senhor pôde anunciar aquelas duas parcelas que, mesmo escalonadas, chegam ao povo. E agora, não só foi aplaudido por isso, mas e agora, a pergunta que vem a seguir é uma pergunta que acho que vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Né? Porque o senhor chegou a falar, olha, pode ser que haja mais duas parcelas. E elas vieram. O senhor falou, eu não posso adiantar ao presidente da República. Agora, já estão falando num projeto do governo, porque o ministro Paulo Guedes deu uma notícia muito boa ontem. Falou assim, ó, nós estamos recuperando a economia, por incrível que pareça, no meio da pandemia. Não é? O cara veio me falar aqui, foi o mesmo cara que me falou da outra vez que a gente estava saindo da crise, daquela crise brava. Eu falei, não fala mais nada não, que da outra vez deu azar, caiu o meteoro. Mas parece que nós estamos recuperando a economia. Pode ser que, além dessas duas parcelas, que vão ser pagas escalonadas nos meses de agosto e setembro, mas dentro do mês, os R$600 que o Congresso Nacional queria, que o senhor presidente da República resolveu não complicar, junto com o Paulo Guedes, resolveu atender essas duas parcelas. Mas pode ser que tudo isso seja transformado num único auxílio que acho que vai se chamar Renda Brasil. Mas isso é uma coisa que fica mais para frente. Mas que está sendo discutido, Ou eu estou enganado, ministro Onix, e muita gente ficou feliz com aquilo que o senhor falou ontem, viu? Muita gente aplaudiu de pé. Bom, Datena, primeiro, mais uma vez, obrigado, né, em nome do presidente Bolsonaro, pela oportunidade de a gente poder falar com o Brasil inteiro. Dizer que a decisão do presidente foi uma decisão sábia, né? E que demonstra, mais uma vez, eu disse isso no discurso que fiz ontem, do imenso coração que ele tem e da imensa preocupação que ele tem, principalmente com os informais, os invisíveis, esses aí que tu acabou de mostrar na reportagem e que esses fiscais, volto a dizer e concordo contigo, que não são todos, a maioria é gente boa e gente honesta, mas lamentavelmente tem estas pessoas que vão tomar dinheiro daquele que está ali para sustentar a sua família. Né? É uma barbaridade isso. Eu também fico revoltado assim como tu. Mas o presidente decidiu, nós pagamos abril, maio e junho. Nesse momento nós estamos pagando, né, a finalização da terceira parcela para aquela primeira leva de quase 50 milhões de pessoas. Nós então agora temos a responsabilidade de organizar os pagamentos no mês de julho e no mês de agosto, né? E eu tenho, logo depois daqui da participação, uma videoconferência com a Caixa Federal, exatamente para começar a trabalhar, para ver se até o final dessa semana, o princípio da próxima, o presidente Bolsonaro define como é que nós vamos fazer, né, o pagamento dessas duas parcelas que serão no mês, né, os 2 meses de pagamento que serão em julho e em agosto, como é que elas vão ser distribuídas, né? Porque nós temos também algumas regiões do país o problema da subida, né, da dispersão do vírus da pandemia, e a gente tem que ter o cuidado de não ter aglomerações aí, principalmente na Caixa Federal e nas lotéricas. Mas vai dar tudo certo. Eu acho que o mais importante é que nós temos 5 parcelas garantidas, e eu acho que tem uma informação importante que tem que ser lembrada. Nós já processamos mais de 140 milhões de CPFs, mas nós temos até amanhã à noite, o aplicativo fica aberto, o site da Caixa fica aberto, as agências dos Correios continuam fazendo cadastramento para aqueles que fazem o cadastro assistido, que são os mais vulneráveis, mas amanhã à noite encerra a possibilidade de ingresso no programa. Então, isso é um alerta importante. Se eventualmente alguém ainda... Aqueles que já estão cadastrados, as revisões nós vamos fazendo. Passou o tempo, hein? E foram 90 dias, Caramba. né? Fechar 90 dias amanhã. E a gente pagou uma Itália inteirinha.
É gente, é muita gente. Eu abri esse espaço aqui, não foi nem para fazer pergunta, foi primeiro para cumprimentar pela extensão do programa, que foi necessário. O presidente Bolsonaro, ele foi honesto quando ele falou que é pouco, mas para quem não tem nada, significa muito. Eu achei uma frase muito feliz, essa colocação dele. As duas últimas parcelas que devem ser acrescentadas às outras três, pelo que eu entendi, uma vai ser paga com 500 no começo do mês e 100 no fim do mês. E o outro mês, a segunda parcela, seria 300 e 300. Foi o que foi dito ontem lá. Isso está definido ou pode mudar? Na verdade, né, nós precisamos fazer o ajuste fino. É nessa linha que a gente está trabalhando, né? Mas como sempre, né, tu sabe do meu dever, da minha lealdade para o presidente, eu só falo depois que ele disser, tá tudo certo, tá ok? Aí eu faço. Aí a gente vem aqui e fala. E há a possibilidade de tudo isso ser unificado no tal projeto Renda Brasil? Bom, aí já é uma conversa diferente. Aí a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Em novembro do ano passado, eu estava na Casa Civil, que é brilhantemente conduzida pelo general Braga Neto hoje, e lá no centro de governo, que funciona lá, né, é o capitão do nosso time, né, o comandante-geral é o Bolsonaro, mas o capitão do time de ministros é o ministro da Casa Civil. O general Braga Neto hoje tem a responsabilidade que eu tinha naquela época, né? E em novembro do ano passado nós começamos a fazer a revisão do programa Bolsa Família, porque todos os especialistas dizem que o programa perdeu focalização, né? E perdeu força ao longo do tempo. Se transformou em muitos momentos numa pescaria eleitoral e, na verdade, a gente quer que as pessoas que hoje têm uma renda garantida de, em média, R$ 192, que essas pessoas possam progredir, possam prosperar, usar essa fantástica estrutura do Sistema Único de Assistência Social. São praticamente 200 mil homens e mulheres que eu chamo que são soldados do bem, porque eles cuidam daqueles que mais precisam em todo o Brasil, nos lugares mais profundos do Brasil, e é muito importante que estas pessoas, né, a gente possa criar um programa de renda mínima que dê garantia para que a pessoa possa, por exemplo, assinar uma carteira. A maioria dos beneficiários do Bolsa Família hoje tem medo de ter a sua carteira assinada, com receio de perder o programa. A gente quer corrigir isso. Nós temos, junto com o ministro Paulo Guedes, estudado lá com a economia, uma série de mecanismos de estímulo à empregabilidade das pessoas que estão no Bolsa Família, né, para o novo programa de renda mínima. Então, nós estamos pensando, para os ultravulneráveis, uma melhora e uma atualização do programa. E, pelo outro lado, para aqueles 25 milhões de invisíveis que nenhum governo nunca enxergou e que nós podemos encontrar através do aplicativo de celular. O que ocorre? Se a gente soma, eu já disse esse número aqui, aos mais ou menos 8 milhões e um pouquinho, que são os microempreendedores individuais, a maioria desses que agora estava sendo, né, assaltado aí por quem tinha que cuidar das pessoas, e que tu corretamente te indignou a todo mundo que assistiu a reportagem, nós vamos a 34 milhões de famílias até. Então, aí eu tenho discutido com o presidente Pedro da Caixa, né, com o presidente do Banco do Brasil e com o presidente Roberto do Banco Central e com o próprio ministro Paulo Guedes, a possibilidade de que, através do microcrédito, eles estão hoje todos bancarizados lá na Caixa. Nós sabemos todas as condições importantes, o CEP, o CPF, formação familiar, a atividade que essa pessoa tem. Então, usar o microcrédito, porque aí a gente faria uma rede de proteção para mais de 50 milhões de famílias no Brasil, juntando o Bolsa e o Futuro Renda Brasil com o microcrédito para aqueles que são os invisíveis e os informais. Eu calculei uns 65 milhões de pessoas. Eu calculei por baixo uns 65 milhões de pessoas, mais do que dobraria o Bolsa Família. O cálculo que eu fiz aqui, 65 milhões de pessoas, que seria muito bom. Olha, eu não sou puxa-saco de governo nenhum, faz mais de 2 meses que eu não falo com o presidente da República,
Parei até de entrevistar o presidente, porque ficava me torrando a paciência que eu entrevistava o presidente toda hora. Pô, se o presidente me ligava para dar informações vitais, como, olha, os Estados Unidos, depois de receberem um ataque do Irã, a situação do Brasil vai ficar assim, assim, assim. Se o presidente caiu no banheiro, queria passar a explicação que ficou sem memória, eu sempre atendi, primeiro que é o presidente da República e todo repórter e jornalista gostaria de fazer essas entrevistas. Eu não escondo de ninguém que eu gosto muito do presidente da República, mas que eu discordo de algumas posições dele, ele discorda de muitas posições minhas, ele não tem os mesmos amigos que eu tenho e nem eu tenho os que ele tem, alguns coincidem, outros não. Eu não sou puxa-saco de governo nenhum e nem de político nenhum, mas eu queria abrir esse espaço aqui pela atenção que o senhor nos deu até agora, não a mim e nem a Bandeirantes, mas ao povo brasileiro por ter tido tempo e espaço reservado para atender milhares de pessoas que tinham dúvidas em como receber esse auxílio. E fico muito feliz com a extensão dessas duas parcelas, isso vale para o Bolsonaro também, e com a possibilidade desse projeto Renda Brasil dar certo. Foi por isso que eu fiz questão de abrir esse espaço aqui. Porque quem não tem gratidão não tem caráter. Um abraço grande, ministro, e era isso.